Esse aqui é exercício de perna, só que na coxa, né, gente? Você usa as pernas para poder empurrar o aparelho para fora, né? E não para dentro da coxa. Você bota para fora, né? E você continua fazendo isso aí 12 vezes, né? E o que ela trabalha? Ela trabalha a parte do lado do seu corpo. Tá vendo? Conforme você vem empurrando a parte da sua bunda lateral, né? Ela trabalha. E essa aí é a coxa, né? Você trabalha a parte de trás também, aí da coxa. A parte de trás da coxa, que fica o joelho justamente aí, tá? Esse ferrinho segurando a minha perna. Trabalhar essa parte aí de baixo, tá? E é 12 também. Dessa vez eu aumentei mais 5 quilos. Eu 40 agora. E eu pensava que eu nem ia aumentar o peso.